Olha só, 8 horas, sábado à noite, 8 horas, horário de Brasília, sábado à noite, né? E nós em mais um momento de reflexão, né? Mais um momento de descobertas. Olha só o pessoal começando a chegar, que coisa boa. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos, né? Kelly, querida lá de Caxias do Sul, Sandra também, querida, coisa boa, né? Olha só, maravilha, sábado à noite, pessoal. Olha só, tinha que ser a primeira, né, Kelly? É isso aí, mas que coisa boa, fico feliz, né? Fico feliz, pessoal aí chegando de todo o Brasil. Olha só a prima Mara também ali, ó, né? Que coisa maravilhosa, né? Lá Carazinho, Rio Grande do Sul, família começando a chegar também por aí. Jéssica, Alves, né? Noite, né? A gente vai dando as boas-vindas, vamos começando mais uma conversa, mais um momento de reflexão, mais um momento de crescimento, que a gente pode realmente trazer alguns ensinamentos, algumas percepções que ajudam a nossa vida, né? E maravilhoso a gente poder fazer isso sábado à noite, né? Sábado à noite, né? Olha só, a Cissa tá dizendo que tá com o caderno aos apostos já, né, Cissa? É isso aí, vamos anotando, né? Vamos anotando, vamos colocando, né, as nossas ideias, conforme a gente vai trazendo as ideias, né, no decorrer da live, né? Isso mesmo, lembrando a todos vocês que dá tempo ainda de chamar, de mandar. Aproveita aí, ó, vamos compartilhar, aproveita o aviãozinho aí, vamos compartilhar, vamos mandar, né, para que as pessoas possam estar chegando e nós já darmos início aos assuntos da noite, né? E eu estou muito feliz por poder realmente nessa noite tá fazendo mais um momento de conversa. Ó, a querida Elisângela também chegando aí, seja bem-vinda, né? E hoje o assunto vai trazer muito insight, muita curiosidade, muitos esclarecimentos das dúvidas, às vezes, que trazemos ao longo da nossa vida sobre a constituição do nosso ser ou por que nós agimos da maneira como agimos, né? Já estamos hoje no nono encontro, né? A nona live desta série que nós estamos fazendo da construção do ser humano, né? Da essência do nosso ser, podendo trazer todo o entendimento. Isso aí, gente, vamos chamando, olha sua querida amiga Rosana, né? Vamos lá, seja bem-vinda, Rosana, né? Vamos lá, gente, vamos chamando o pessoal aí, né? E vamos compartilhando este momento, que a gente já vai iniciando então o tema da nossa noite, né? Com grande alegria estamos realmente fazendo essa reflexão há 9 dias já, ou melhor, há 9 noites, falando sobre a constituição do nosso ser, como nós somos formados, como nós somos originados, né? E já vimos que muitas vezes somos planejados, pensados lá antes mesmo da concepção ou do momento, né, que nascemos, né? E vamos descobrindo tudo isso ao longo de toda essa decorrência da nossa live, né? Então, olha só que bom, doutora Dani, que coisa boa, seja bem-vinda. Nando também, que coisa boa, maravilhosa. Aí, ó, minha irmã Rosângela, cá, minha mãe, Wilson, querido amigo. O pessoal agora chegou, parece que chegou um ônibus aí, né? Encostou um ônibus aí, desceu todo mundo, né? Que coisa maravilhosa. Lilian também, querida lá da Bahia, né? O pessoal do Brasil inteiro aí acompanhando a gente. Então, falando sobre a Constituição, vamos, né, refletindo, e estamos refletindo há vários dias sobre tudo isso, lembrando da nossa herança genética, a nossa herança hereditária, lembrando também de todo o momento que vivemos dentro do ambiente intrauterino, também lembrando os momentos que vivemos, né, logo no início da nossa vida, né, tudo isso vai fazendo parte, né, da constituição do nosso ser. Olhamos também para a constituição da formação do nosso cérebro, cada parte do nosso cérebro, né, que é originado, quando que sai, o que acontece, né, como isso vai sendo sucedido. Isso é maravilhoso a gente poder estar percebendo, né? Fomos também uma reflexão muito linda que nós fizemos, foi a reflexão sobre as emoções, né? As emoções básicas que a gente tem, né? Que coisa boa, Naná, Leandro, né, Meg, né? Pessoal chegando, que coisa maravilhosa.
fizemos aquela reflexão sobre as emoções, sobre que realmente nós devemos lidar com as nossas emoções. Falamos de Eric Berne, falamos também de Daniel Goleman, né, inteligência emocional. Tudo isso sendo trazido ao longo desses dias, né, e tudo isso sendo parte da constituição do nosso ser, né? E isso faz com que a gente realmente consiga entender várias coisas, né? Ó, Dona Cidinha Marques, olha só, bom, Dona Cidinha, que bom que a senhora tá aí entrando com a gente, seja muito bem-vinda, tô com saudade da senhora, Dona Cidinha, né? Um abraço aí nesse Goiás maravilhoso. Ana Paula, Naná, e vamos lá. Obrigado, Naná, obrigado, né? A Naná queria que tivesse parabéns hoje na live, né? Mas não sei, né, Naná? Acho que não vai ter parabéns, não. Né? O pessoal ontem, né? Quero agradecer publicamente também, né? Olha só, que coisa boa. Olha, mais convidado da nossa querida Lilian, né? Chegando aí. Quero agradecer publicamente também, né? Aproveitando que a Naná comentou, todas as manifestações ontem de carinho, né? Pelo meu aniversário ontem, né? 49 anos, né? Muito feliz por poder estar vivendo isso com vocês nesse momento. Pois bem, vamos lá, sem delongas, falando já mais uma vez sobre o que é o assunto das últimas 3 lives, né? O assunto das últimas 3 lives é o quê? É como nós nos formamos a partir do desenvolvimento psicossocial através do estudo do Erik Erikson, lá de 1972, um estudo aprofundado sobre as fases da nossa vida, né? Que coisa boa, Marcinha, também fico feliz de você estar aqui comigo, obrigado pelos parabéns. Falamos também e que vamos trazer outros pensadores, outros estudiosos sobre o desenvolvimento humano, para poder realmente fazer o contraponto de todas as áreas. Segundo o estudo de Erik Erikson, psicólogo e psicanalista, nós temos 8 fases. Nós já falamos de 5, né? Nós falamos da primeira fase, a fase de bebê, que inicia do 0 aos 18 meses, aonde o grande detalhe da vida da criança e o que de repente é importante é se a criança sabe se o mundo é seguro ou não, se ela está segura ou não nesse mundo. Se ela percebe a segurança no mundo através principalmente da atuação da mãe, ela desenvolve a confiança. Se de repente ela não consegue perceber isso, ela começa a desenvolver a desconfiança. E isso também traz a relação de dar e receber. E a possível virtude que seja afetada nesta relação é a virtude da esperança, ou seja, a criança acredita ou não acredita. A criança começa a perceber que é possível fazer trocas, né? Ou não. A criança também percebe que é segura ou não. A segunda fase, segundo o desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, né, começa nos 18 meses e vai até os 3 anos, né, até os 3 anos. E a questão chave, justamente dessa, é se a criança consegue fazer as coisas sozinhas ou não, né? E o aprendizado vem. Crianças estimuladas e crianças que fazem com que realmente as pessoas possam aprender as coisas, estimuladas pelos pais, ou as crianças buscando seu entendimento através das suas práticas. E aí a criança começa a ter autonomia, se ela consegue aprender e ela consegue desenvolver e tem o apoio, ou ela começa a ter vergonha e começa a colocar em dúvida a sua capacidade, mesmo que de forma inconsciente, ou se ela é muitas vezes somente impulsionada pelo desenvolvimento através do conceito dos pais. Ou seja, os pais dizendo, não é assim, escuta que eu estou te ensinando, só é assim. E o pai e a mãe que trazem essa questão muito forte, de que somente a criança aprenderá a partir da presença dos pais. E isso é extremamente importante percebermos que os pais são fundamentais para essa aprendizagem, mas a criança e isso vai desenvolver a força de vontade na criança e também as relações em dominar, proteger, largar, deixar. Terceira fase, né? Terceira fase que nós vamos ver segundo o estudo é a fase da criança dos 3 aos 6 anos. Aonde a questão chave seria, serei bom ou mal? Ou eu consigo fazer as coisas, ou eu não consigo fazer as coisas. Ou eu tenho bons comportamentos e tenho boas relações, ou não tenho. Olha só o pessoal chegando, Jefferson, né, Malcolm, querido, seja bem-vindo, né, Roberval, querido, seja bem-vindo aí, Mora também, que coisa boa. Não, tá atrasado, chegou na hora certa, Mora.
A criança, estimulada pela família, ela vai tendo a iniciativa sobre a sua vida e vai conseguindo ter essa vivacidade, ou ela começa a ter um sentimento de culpa se ela não consegue ter a compreensão de bom ou mal. Ou eu consigo fazer, ou eu não consigo fazer. Eu desenvolvo as coisas, eu aprendo as coisas, eu não aprendo. E essa percepção vai fazendo com que a criança, né, possa desenvolver a fase de construir, de reproduzir, de fazer de conta, de criar, de brincar, de estimular, de ter as boas relações e assim por diante. E isso desenvolve a energia na criança. Também tudo isso vai sendo agregado com a quarta fase dos 6 aos 12 anos, né, que é a questão da adolescência, né, a pré-adolescência. E aí a criança começa também a ser desenvolvida na grande questão: serei competente ou serei incompetente? Falamos, extremamente importante lembrar que nesse momento, né, começam as questões de julgamento, né? Questões de julgamento. A criança começa a se julgar, né? O adolescente começa a se julgar cada vez mais, e também pela influência da família, dos vizinhos, da escola, começam as comparações. E aí a criança de repente começa a entender, o adolescente começa a entender que ele vai conseguir desenvolver, que ele vai conseguir aprender, que ele vai conseguir realizar ou não. E as comparações podem trazer um sentido de inferioridade, né? Sem falar, gente, que nessa fase também, quando a criança está na escola, o bullying e todas essas coisas também interferem no desenvolvimento do jovem. Que coisa boa, eu estou vendo que o pessoal lá da Bahia está chegando bastante. José Hilton, né? Seja bem-vindo também, né? Que coisa maravilhosa. Olha só quem está aí, gente, chegando. Não tem como eu não dar um abraço para o querido Jean Sabine, né? Um abraço, Jean. Que bom que você está aqui, meu querido. Saudade de você. Continuando dentro desse contexto, nesse momento as crianças começam a desenvolver cada vez mais capacidades e habilidades, dons, talentos que já foram estimulados, quem sabe, lá atrás. E isso continua dentro dessa fase do desenvolvimento psicossocial, segundo Erik Erikson. Ele traz a questão dos 12 aos 20 anos, ou seja, adolescência e juventude. E eu falava isso, que é uma das fases mais importantes, né, da nossa vida, segundo esse estudo. Por quê? Porque nesse momento o adolescente, o jovem, ele começa ou se afirmar ou não. Ele começa de repente a ter certeza da sua constituição, da sua identidade, e começa a entender quem ele é, ou começam as grandes dúvidas. Quem sou eu? O que eu estou fazendo, né, da minha vida? Porque de repente, com as cobranças, com as exigências, não só da família, mas também da sociedade, da escola, das escolhas que ele tem que fazer, quem sabe já está trabalhando, nas relações de começar a olhar cada vez mais as pessoas que estão próximas, os relacionamentos amorosos, tudo isso existe para que o jovem também, o adolescente também, consiga compreender que ele não está sozinho no mundo, que ele precisa tomar as decisões, mas que ele precisa contar com o apoio também das pessoas que ajudaram ele. Então tudo isso vai ajudando a gente a entender. E as pessoas principais neste processo são os amigos e os colegas, né? E aí começa mais forte ainda aquela percepção: sou igual aos outros ou sou completamente diferente dos outros? Lembrando de todas as alterações hormonais físicas que estão acontecendo dentro deste processo. Que coisa boa, gente, que coisa boa podermos pensar sobre isso. Daí eu convido você a pensar: que tipo de adolescente, que tipo de jovem você foi? Que tipo de vida você teve? Porque isso realmente vai fazer com que você seja, olha só que legal isso, o desenvolvimento de virtude que poderá ter nesse momento é você começar a perceber se você é leal à sua essência, leal a quem você é, ou você começa, de repente, a não ser completamente leal a você. O que quer dizer isso, Marcelinho? Você começa a fazer as coisas pelo que os outros acham que você tem que fazer. Você começa a fazer as coisas segundo o que você acredita que os outros esperam que você faça, né? E eu quero convidar você a pensar assim: vamos lá, você enquanto jovem adolescente, dos 12 aos 20 anos mais ou menos, né, adolescente e jovem, nesta fase, quantas vezes você teve que fazer coisas
porque você achava que eram necessários fazer para você se sentir parte, para você se sentir pertencente, para você se sentir no meio, porque o ser humano precisa das relações, precisa das conexões. E conforme nós formos entendendo tudo isso, nós vamos ver que às vezes nós vamos fazendo escolhas para que a gente possa realmente agradar as outras pessoas. Agradar as pessoas que a gente quer estar junto. E a gente começa a fazer quantas coisas diferentes dentro desse processo. Coloca aqui pra mim, quem de vocês fez coisas e que tipo de coisas você fez para agradar seus amigos ou as pessoas da sua família? Por exemplo, vamos lá, vamos trazer a memória, né? E eu quero que você realmente compartilhe tudo isso e eu quero que você traga também a sua percepção, porque nós vamos trabalhar em cima dela também. E se você tá gostando do assunto, não esquece, dá um coraçãozinho aí pra gente poder ver pulsar isso aí e trazer mais a intensidade dentro desse contexto e trazer também mais pessoas para nossa discussão, para o nosso debate, para o nosso desenvolver do pensamento. Quem de vocês foi a festas que vocês não queriam ir por causa que os seus amigos iam? Quem de vocês fez coisas, né? Coisas porque de repente achava que precisava, né? Olha só, a Mora, até fumar ela fumou, né? E aprendeu a fumar nessa época por causa da turma. Exatamente, bebida. Né? Quantas vezes você foi a lugares que você não gostava muito, simplesmente para poder agradar? Né? Quantas vezes você teve que fazer coisas, até mesmo para a sua família, para que a sua família se sentisse feliz com você, para você de repente agradar alguém, né? Agradar alguém, né? Olha só, a Cissa está dizendo, nunca foi de andar em bando, mas não é só bando, Cissa. Às vezes é aqueles amigos que são extremamente importantes para você e você, mas é uma ou duas pessoas, mas você quer fazer algo para agradá-los e para estar junto. Então não precisa ser quantidade, às vezes é uma ou duas pessoas, né? Eu ia para festas que eu não gostava por conta dos amigos, exatamente, né? Isso faz com que a gente realmente consiga a perceber, né, quantas atitudes nós tomamos para poder realmente fazer parte desse processo. E o quanto você deixou de ser fiel à sua essência e deixou de lado aquilo que você gostava para fazer aquilo que você achava que os outros queriam que você fizesse. Vamos mais além nesse pensamento. Né? Olha só que legal, né, que a Márcia está colocando. Não sabia dizer não, né? Não sabia dizer não, só sabia dizer sim, né? Às vezes as pessoas não sabem dizer não, né? Então assim, isso é muito importante pensarmos sobre isso, né? Quantas vezes nós dizemos sim para as coisas mesmo sem vontade e isso vai acarretar em situações lá na frente. Né? Quando a gente vai percebendo, como a Naná está dizendo, né? Depois que a gente começa a perceber, né, que não precisava mais dessas situações, a gente começa a ter um ambiente diferente. Outra coisa, gente, profissão, adolescente jovem, né? Escolha da profissão. Você escolheu a profissão que você queria? Você foi para o curso que você queria na faculdade? Ou você fez isso pela escolha da família? Ou pela interferência de alguém? Né? Minha faculdade eu fui fazer só mais tarde, depois de adulto, e eu fiz porque eu estava no meio. Gosto muito da formação que eu tenho, mas eu já fui formar justamente porque eu estava naquele ambiente. Mas quantas pessoas já saem do ensino médio e vão para a faculdade e aí realmente escolheram o curso que queriam, né? Olha só que forte isso que a Cissa está dizendo. A vida inteira só fiz o que os outros queriam. Isso não é só peculiaridade de você, Cissa. A maior parte das pessoas fazem as coisas para agradar os outros. Elas esquecem de si para agradar os outros. Por quê? Porque nós queremos ser aceitos. Nós queremos que as pessoas já julgamentos. Nos julgamentos da adolescência, né, a gente realmente começa a deixar isso de lado ou viver isso. Se a gente passa a se respeitar, os outros nos respeitam também. Exatamente, Thaís. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito porque a gente tem medo e receio de como as outras pessoas vão interpretar isso. Com medo que as pessoas vão julgar a gente no passado. E isso realmente faz com que tenha uma diferença muito grande na nossa vida.
Leide, que coisa boa que você chegou. Gleice também, que coisa boa, né? Fugir totalmente do que imaginava quando pequeno, exatamente. Às vezes, quando você é lá criança, você sonha, você tem aspirações, você tem vontades, você tem desejos. E conforme você vai passando, o ambiente, o meio, a família vai interferindo no seu desenvolvimento psicossocial. E isso vai fazendo com que cada vez mais a gente ou siga aquilo que a gente quer, ou a gente desvie da nossa essência. E por isso que muitas vezes, hoje, na fase adulta, vamos ter muitos questionamentos, porque é exatamente nesse momento, entre os 12 e os 20 anos, que a gente começa a fortalecer quem é o nosso eu. Gente, eu tô adorando a participação de vocês, né? Olha só, a gratidão, Thaís, por realmente a gente poder ter trazido isso e você ter conseguido perceber isso nas formações, né? Eu também fiz já adulta, a faculdade, né, atividade na empresa, e a formação exatamente foi um divisor de águas. É muito importante a gente perceber assim, gente, vamos lá. Nós estamos aqui na sala, nós estamos aqui discutindo, nós estamos aqui pensando, nós estamos refletindo. Mas e quantas pessoas não têm a oportunidade de parar, pensar ou ter algum acompanhamento, né? Porque realmente, às vezes, deixam de fazer as coisas, né? Por quê? Porque não se sentiam plenas para fazer ou porque não queriam incomodar outras pessoas. Olha só o que a Fê está dizendo aqui, ó. Não se sentia segura e a opinião dos outros sempre teve mais peso do que o desejo que ela tinha propriamente. Então, gente, por que começou isso? Vamos voltar um pouquinho na linha de raciocínio? Vamos voltar um pouquinho na linha de raciocínio? O quanto isso realmente interfere nos nossos dias atuais? Se uma criança não é estimulada ao carinho, à proteção, ela começa a achar que o mundo não é seguro. Se ela não é estimulada à criação, a descobrir as coisas, ela pode às vezes restringir as suas capacidades e habilidades. Se depois a criança começa a ser comparada com os outros e começa a perceber que os outros são melhores que ela também começa a não acreditar mais em si. E mais para frente ainda, que é esta fase que nós estamos falando agora, nós falamos rapidinho numa linha de raciocínio, é a fase que nós vamos certificar se realmente a gente é capaz ou não é capaz. Se a gente consegue ou não consegue. Se eu estou sendo eu ou estou sendo quem. Embora muitas vezes nós vamos sofrer muito mais interferência do meio externo do que de nós mesmos. Gente, nós temos a hereditariedade, nós temos o ambiente que também interfere. Aquela velha frase, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Uma frase mais recente, somos a média das 5 pessoas que convivem com a gente. Mas, gente, olha só, olha, por exemplo, assim, nesse momento de Covid, gente, nesse momento de preocupação, nesse momento que nós estamos, né, reclusos, guardados, quantas informações você recebe, quantas informações você está recebendo nesse momento e o quantas delas estão afetando você ou não. E o quanto isso já vem sendo ouvido, já vem sendo trazido ao longo da sua vida. Quantas vezes, quem sabe, disseram para você que você não ia conseguir, que você não ia conseguir alcançar o seu sonho, o seu desejo, ou diziam para você, você não é capaz, ou quem sabe diziam para você, isso não é para nossa realidade, isso é a realidade de outras pessoas. E chega nessa fase, entre os 12 e os 20, você já tem que ir para o mercado, você já está no mundo, você já está cada vez mais. E aí você realmente começa a entrar mais em dúvida do quanto realmente você está desperto para a sua essência. O quanto mais você está desperto para as coisas que você vê. Olha só que coisa boa, e eu estou percebendo que a Lilian está trazendo cada vez mais gente. Lilian, minha fiel escudeira lá da Bahia, que coisa boa, seja bem-vindo pessoal mais uma vez. Olha só, gente, quando a gente realmente começa a perceber tudo isso, acontece de 2 caminhos. Ou nós começamos realmente a nos respeitar, ou começamos a valorizar quem nós somos e tomar partido daquilo que nós somos e também dizer, não, eu sou isso, eu faço isso, começo a ter a minha voz ativa, ou eu começo a deixar isso de lado e vou seguindo simplesmente a vida.
Que coisa boa, Bárbara, Roberta, Elis, chegaram aí, ó, coisa maravilhosa. Então assim, você começa ou confirmar você ou começa a deixar você de lado. E aí você começa a entrar naquele automático. E tudo isso vai interferir, porque conforme for esses processos na sua vida, você tem as suas relações e quem sabe aí você já está espalhando isso ou você está deixando que as relações contagiem você. Nessa fase, nós muitas vezes perdemos o nosso caminho. Quantos e quantos adolescentes e jovens que você vê se perder no caminho nessa fase? E aí, às vezes, os pais se sentem impotentes nesse momento. Por quê? Porque às vezes não tem o conhecimento de como lidar com isso. Você que é pai e mãe nesse momento, que você tem filhos na fase entre os 12 e os 20 anos. Eles têm as suas opiniões fortes, eles têm as suas percepções e as suas convicções. Ou eles estão esperando e dependendo de você para fazer com que eles sigam. E como eles estão recebendo tudo isso? Quais são os meios pelos quais os seus filhos hoje estão sendo amparados? Você está conversando, você está dialogando com seus filhos, você está trazendo para eles como que está o cenário mundial ou como são as coisas a respeito do seu eu interior. Por quê, gente? Por que eu abordo isso? Porque muitas pessoas estimulam os filhos para estudar, para trabalhar, para de repente ter boas relações, mas esquecem de estimular, quem sabe, os seus filhos a buscarem a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira essência, os seus verdadeiros gostos. Às vezes nós ainda, pais, exigimos muito dos nossos filhos, porque nós queremos realmente que os nossos filhos sejam pessoas boas, que sejam pessoas de sucesso, que não passem os sofrimentos que, quem sabe, nós passamos. Mas a gente às vezes faz com que eles não consigam de repente perceber as suas próprias coisas. E a busca do autoconhecimento é fantástica nesse momento. Conseguir fortalecer a nossa verdadeira identidade, o que nós gostamos, o que nós apreciamos, realmente dará uma diferença muito grande na nossa vida. E de repente o jovem dizer, não quero ir para esta faculdade, não quero trabalhar neste trabalho, não quero ter esse tipo de ação. Deixar cada vez mais os jovens falar, mas por que também, meu filho, você não quer fazer isso? Traga ele a esse pensamento, faça essa relação. Isso vai dar um diferencial na vida. Terminei uma amizade de 8 anos pelo fato que a pessoa sempre me colocar para baixo, né? Me desvalorizando, me puxando para trás. Custei a ver o que era a amizade de verdade, né? Que não era uma amiga de verdade. Isso que a Amora está trazendo, gente, vai trazer outra percepção. Vamos lá, nós precisamos das pessoas. E as pessoas precisam da gente, mas a gente não sabe o que a pessoa também viveu. A gente não sabe o que ela teve de vida e às vezes ela faz e ela comenta as coisas com a gente e às vezes nos menospreza, às vezes nos diminui. Para quê? Para que ela possa se fortalecer, porque de repente lá atrás na vida dela, ela não foi potencializada nas suas capacidades. Muitas vezes nós queremos a perfeição, mas eles têm que serem felizes, os nossos filhos. E às vezes foi exigido das pessoas serem perfeitos ou serem os primeiros. Por isso que nós precisamos buscar entendimento e dizer assim, você não precisa ser o primeiro, meu filho. Você pode ser o segundo, porque daí você não vai tentar, de repente, derrubar o outro. Você vai valorizar também o esforço. Porque quem que diz que você tem que chegar sempre na frente, né? Isso é realmente libertador, né? Quando você realmente busca o seu autoconhecimento e faz com que realmente a gente consiga pensar, né? Exatamente pensar, porque isso é importante. Você não tem que realmente conseguir fazer as coisas em destaque. Você às vezes... Gente, isso é bíblico, isso é bíblico. Vou trazer uma parte para esse lado da fé que eu acredito muito. Eu lembro de uma passagem bíblica que diz assim, se você quiser fazer as coisas, faça escondido no seu quarto, não precisa você fazer e gritar para todo mundo.
Se, por exemplo, você chegar, isso também está lá escrito, né? Se você chegar, o Michael, meu querido amigo que está aqui também, lá de Blumenau, fala muito sobre isso, né? Gosta de citar as passagens de Jesus, né? E ele, um dos ensinamentos dizia: você não precisa sentar no primeiro banco da igreja, ou quando rezar, não precisa fazer grandes falas ou falar em voz alta. Mas faça isso no seu momento. Ou quando chegar no teu templo, não precisa ir lá para frente. Mas quem sabe, fique atrás, porque quem sabe alguém pode convidar você a ir para frente. E se você sentar lá na frente, quem sabe alguém pode convidar você para ir lá para trás. Então assim, quem que disse que nós precisamos ter filhos completamente perfeitos? Nossos filhos têm que ser felizes. E se nós, quem sabe, lá atrás não impulsionamos isso, agora é a hora da conversa. Nesses momentos de reclusão. Porque se nós não fizermos isso, o nosso filho vai deixar de ser fiel e leal a ele mesmo. E isso interferirá na próxima fase da sua vida. A próxima fase do desenvolvimento psicossocial, segundo Erik Erikson, é a sexta fase, é a fase juventude, fase adulta. Existe uma migração. Você percebeu que antes nós falávamos dos 6 aos 12, pré-adolescência, adolescência. Depois falamos dos 12 aos 20, adolescência, juventude. E agora dos 20 aos 35 anos, juventude, fase adulta. Gente, nessa grande fase deste momento, não importa que o pessoal está chegando agora, não dá tempo de entrar ainda, gente. Vamos entrar, dá para chamar a gente ainda, pode compartilhar. Que bom que você chegou, Catiúcia, Regina, Mara, querida, né? Que coisa boa, né? Carol também, que coisa boa vocês entraram aí, né? Quando nós começamos a pensar nesta fase, gente, dos 20 aos 35 anos, né? Muitas pessoas que estão nessa live estão aqui nesse momento. E nesse momento, o grande detalhe da vida, segundo o desenvolvimento psicossocial, nas nossas relações, é saber como ficarei a minha vida. Terei realmente uma condição sustentável da minha vida? Estarei com alguém? Estarei sozinho? Quem me acompanhará nessa jornada da minha vida? Quem estará comigo nessa jornada da vida? E aí começam as outras relações, as relações mais firmes, amorosas, as relações de constituição de família, né? As relações mais duradouras, elas são realmente realizadas e acontecidas neste momento, né? E aí nós começamos a perceber, você, a pessoa, o ser humano, terá conta de conseguir conviver com as outras pessoas numa harmonia, não só numa harmonia afetiva, mas também numa harmonia profissional, numa harmonia social, né? Como você estará isso? Isso é um grande momento de conexão e aglutinação das pessoas, gente. E isso é fantástico pensarmos e percebermos. A grande questão é ter alguém, estarei com alguém, né? Como essas coisas acontecerão, né? E aí quem sabe esses questionamentos foram de todos nós, quem sabe foi do Joãozinho, quem sabe foi do Sheldon, né? Quem sabe foi da Jaque, né? Lá atrás em pensar 20, 35 anos, nesse momento pensar, consigo desenvolver uma relação mais íntima com as pessoas? Consigo desenvolver uma relação mais íntima com os meus colegas de trabalho, de cumplicidade realmente ou não? Nesse momento da nossa vida, nós vamos ter a capacidade de nos entregar às pessoas ou não, né? Nós vamos estar realmente prontos para essas relações? Gente, como assim ter certeza? Vamos pensar sobre isso? Volta na linha de tempo e vamos lá para o início da nossa vida. Conforme você recebeu as suas informações, conforme você conviveu com as pessoas na sua vida, você hoje, nessa fase de 20 aos 35 anos, você terá a capacidade da aglutinação ou não, a capacidade das relações ou não. Como assim, Marcelinho? Vamos lá. Lá na primeira fase, segundo Erik Erikson, né, do desenvolvimento psicossocial, a fase que você viveu com a sua mãe mais propriamente dita, a fase que você estava lá juntinho com a sua mãe deu carinho, deu proteção. Ali começou a questão do dar e receber carinho. E isso poderá realmente dar um reflexo lá na sua vida futura. Marcelinho, não tive o carinho de repente da minha mãe. Tá, mas você teve o carinho de alguém? Alguém um pouquinho mais velho, um avô, uma avó, um tio, uma tia, os irmãos, teve essa relação de carinho? Ou foi um pouquinho mais tarde isso?
já com uma idade de 3 anos, sei lá como é que foi isso. Se você recebeu carinho ao longo da vida, é claro que isso será manifestado lá na frente. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, como que meus pais deveriam ter feito isso comigo e não fizeram, Marcelinho? Mas quem sabe eles também não receberam. Como é que eles saberiam nessa fase que eles têm aí de 20 a 35 anos? Foi a fase, quem sabe, que você nasceu. A fase que você nasceu. E será que eles estavam realmente prontos para esse momento? Se eles estavam prontos realmente dentro desse desenvolvimento psicossocial e emocional? E saber que eles precisavam dar carinho, eles deram aquilo que eles puderam dar. Porque de repente eles também não receberam lá atrás. Então as relações afetivas que nós vamos ter na nossa fase de juventude adulta será um reflexo daquilo que nós vivemos, quem sabe, ou na nossa fase de infância ou na nossa fase de adolescência. Se você de repente teve lá na tua fase de adolescência, naquele momento lá, né? Proteção exagerada também atrapalha na formação da criança? Claro, ó, sempre vamos pensar assim, ó Mora, tudo que é exagero ou falta pode ser prejudicial, tá? Tudo isso poderá ser prejudicial, ou a falta ou a ausência. Legal lembrar isso, né? Porque nós falamos também da lei dos setênios, né? Lá sobre a antroposofia. Boa lembrança, né, Marcinha? Vamos estar entrando aí no quarto setênio, né? Estamos entrando no quarto setênio aí nós temos essa percepção, cara, nós vamos estar nesse momento. E aí, o que eu faço da minha vida? Como é que estão realmente as minhas relações? Eu consigo me afiliar? Erik Erikson fala justamente nessa questão do desenvolvimento psicossocial que duas coisas podem acontecer. Ou você tem relações de intimidade com as pessoas, ou você se isola. Ou você se isola. Marcelinho, isso realmente começa a pensar um pouquinho mais cedo. Lembra na fase lá da sua pré-adolescência, na fase que você estava lá na escola e quem sabe tinha aquele momento de comparação entre você e os seus colegas, nas suas relações, você que se comparava com as outras meninas, você se comparava com os outros meninos, e isso de repente começou a dar um sentido de inferioridade na sua vida. Lembra que nós falamos isso? Pois bem, quem sabe isso possa ser o reflexo de hoje, nessa fase dos 20 ou 35 anos, que de repente você inconscientemente vai querer se afastar das pessoas. Por quê? Porque de repente você pode achar que você não é merecedor desta conexão, desta proximidade. Você pode achar inferior. Vamos pensar em questões intelectuais, a mesma coisa. Se lá atrás, nas suas fases anteriores, você foi, quem sabe, na escola chamado de burro, você teve notas que não foram tão satisfatórias segundo a exigência ou da família, ou sua, ou do meio, e você de repente não alcançava aquilo que você queria. Você pode, na vida adulta, juventude adulto, achar que você não é capaz, que você não é competente, que você não merece um cargo de ascensão na empresa, um cargo profissional mais elevado, porque você acha que os outros, quem sabe, realmente tenha realmente este processo de poder entender, né? Quando você começa a realmente perceber as coisas, você começa a fazer as ligações. E aí isso ajuda a gente hoje a poder entender muitas das coisas da nossa vida e poder ter atitudes diferentes com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos afilhados, com os nossos alunos, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com as pessoas que são parte da nossa vida, do nosso meio, e assim poder realmente transmitir isso de uma forma muito positiva. Gente, isso é fantástico, você começar a fazer suas relações sobre isso. Nós estamos falando da sexta fase, dos 20 aos 35 anos, porque a fase seguinte é a sétima fase, segundo o estudo do desenvolvimento psicossocial, e que daí nós vamos ter outra percepção a respeito dos setênios, né? Será dos 35 aos 65 anos de idade, segundo Erikson, né? Segundo Erik Erikson. E aí a grande percepção e a grande questão da vida nesse momento é o quê? Até quando eu terei valor? Até quando eu serei útil?
para mim e para os outros. Olha como é forte isso. O quanto nós estamos na idade produtiva, sabendo que vamos realmente conseguir dar conta desses processos ou não dar conta desses processos. E aí nós vamos poder desenvolver todo o nosso processo criativo que foi trazido lá de trás, impulsionado, quem sabe, lá pelos momentos que nós fazíamos as coisas certas ou não conseguíamos fazer ou não conseguíamos e como éramos cobrados em tudo isso. Dentro deste contexto, olha só que legal. Podemos hoje, nesse momento dos 35 aos 65, 30 anos de produção, 30 anos realmente de processos criativos, desenvolver toda a nossa genialidade, aprender cada vez mais. Gente, quantos alunos eu pego, quantas turmas às vezes que eu chego dentro das organizações, das empresas, e nós temos lá profissionais com 50, 60 anos de idade e estão cada vez mais querendo aprender, querendo se desenvolver. Quantas pessoas mesmo você conhece da sua família que começaram uma faculdade nesta idade, 60, 50 anos, né? Isso é maravilhoso você perceber. Isso que nós dizemos desde a primeira live que nós estamos falando nessa. Não importa se você não viveu isso lá atrás, você está vivo, você está respirando, você tem condição de fazer tudo isso novamente. Começar, ter um início para você realmente fazer. Nesta fase dos 35 aos 65 anos, é a fase que nós temos de nos reinventar, nos recriar. E agora, olha só, nesse momento de Covid, gente, olha quanta oportunidade nós temos de começar tudo de novo, de fazer tudo diferente. Eu tô tendo que fazer tudo diferente, gente. Adoro os treinamentos presenciais, adoro estar na frente, na sala de aula, mas hoje estou migrando para o ambiente da internet. Agora, mais próximas semanas aí vamos ter que lançar alguns cursos, algumas coisas, e tudo isso é uma adaptação para o Marcelinho também. Então assim, nós temos que nos reinventar. Se nós não fizermos isso, acontece o que de repente é trazido no estudo de Erik Erikson sobre a questão do desenvolvimento nesta fase, que ou eu vou desenvolver a minha genialidade ou eu vou começar a desenvolver a minha estagnação, ou seja, começar a pensar que chegou ao limite. Chegou ao limite, 35 anos, já tenho minha família, já tenho meus filhos, agora tenho que pensar neles. Eu tenho que pensar só neles, eu tenho que trabalhar para eles. E aí você começa a se dedicar cada vez mais para os seus filhos, porque também tem outras percepções. Às vezes você pode ter lembranças e pensamentos e percepções que, eu queria que de repente meus pais tivessem feito coisas diferentes por mim, não fizeram. Só que eles fizeram aquilo que eles acreditavam que era melhor para fazer para vocês. E daí você acaba esquecendo de novo de você e começa fazendo pelos seus filhos e deixando, ou pelos seus sobrinhos, ou de repente pelos seus afilhados, e você esquece. E aí você entra no momento da estagnação. E aí você de repente não produz mais, e você não cresce cada vez mais. E aí você vai deixando tudo isso de lado. E aí você às vezes começa a se preocupar com você mesmo. E aí você começa a pensar, minha vida tá indo pro final, tô virando o cabo da boa esperança, né? E isso realmente é importante. A Ana Paula tá trazendo, e que bom você trazer isso, que bom ver a tua participação, né? É você ter a oportunidade nesse momento de pensar diferente, porque senão você vai se estagnar, você vai ficar parado dentro desse contexto. E isso vai fazer você achar que de repente você já não tem mais o que fazer. E isso vai fazer parte de você começar a ter um olhar diferente, um cuidado diferente nas suas atitudes, nas suas relações. E isso vai interferir mais ainda na próxima fase, que é realmente a fase da melhor idade. Exatamente, Mora, as pessoas acabam se anulando, deixando de viver. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer na próxima fase, a fase que é a fase extremamente de desenvolvimento da sabedoria, da virtude da sabedoria, né? Que ser pelo que você entendeu, que você viveu na sua vida, por tudo que você aprendeu e todos os momentos que você teve em cima ou embaixo, e você poder realmente transmitir isso para as outras pessoas. E isso vai fazer com que você consiga compartilhar para tudo que você aprendeu, para todas as pessoas. Ou você vai cada vez mais se resguardar.
E aí, gente, o grande detalhe e a grande crise que Erik Erikson traz na questão da percepção do desenvolvimento psicossocial é: valeu a pena a minha vida ou não valeu? Acima dos 65 anos de idade, valeu a pena ou não valeu? Quantas e quantas pessoas você conhece que chega nessa fase da sua vida e diz assim: cara, se pudesse eu começava tudo de novo? Ou senão a pessoa vai dizer assim: cara, olha só que legal, Elis, ainda quero viver a minha melhor fase. E é isso, nós temos que ter esse pensamento todos os dias. Todos os dias nós temos que pensar que nós podemos melhorar cada dia, incansavelmente. Né? Você precisa realmente isso, né, Fer? Pensar sobre isso. Começar a olhar e perceber assim: valeu a pena? Quanta gente você vê que diz valeu, começaria tudo de novo. E quanta gente você vê dizendo assim: não valeu nada. Gente, nós tivemos agora, há uns dias atrás, um artista, né, que deixou um bilhete, se suicidou e deixou um bilhete e disse foram 85 anos jogados fora. Né? Às vezes ele teve seus motivos para trazer tudo isso, mas e quantas pessoas estão nesse momento, quem sabe, pensando: meu Deus, nesse momento de reclusão, nesse momento estamos parados, né? Estamos a todo mundo realmente aí num momento difícil. Cara, o que vai ser da nossa vida? O que vai ser da nossa vida daqui para frente? E as pessoas começam a se desesperar, e a quantidade de gente que pode cometer, né, suicídio é grandiosa. E nós temos que agir realmente para poder mostrar para as pessoas que não, que há tempo sim ainda de fazer. Porque com o entendimento da sua vida, ou você vai entrar nessa fase dos 65 anos para cima, numa fase de desespero ou numa fase de integridade. E aí é que entra muitas vezes, né, aquela lei da devolução. Você devolve para o universo, né, o que você acredita que é realmente valor. Você de repente não vai devolver aquilo que a tua vida faz com que você entenda que, cara, eu não recebi legal, vou devolver do mesmo jeito. Eu recebi briga, insulto, humilhação, vou devolver do mesmo jeito. Não, quem sabe você pode dizer: eu posso devolver de forma diferente, eu posso desenvolver de outra maneira, eu posso fazer as coisas de forma diferente. Quando olhamos isso, quando percebemos isso, vamos ver que existe ainda a possibilidade de fazer tudo isso. Mas isso vai depender de como você interpretar todo o teu processo, desde o início da tua vida até esta fase. E estamos realmente pensando nessa série de lives que nós temos realmente muita coisa para entender sobre nós ainda. Temos que compreender muitas coisas sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. Porém, ainda precisamos observar as coisas de uma maneira completamente diferente. Tudo que nós já vivemos nos trouxe até aqui. Tudo que nós vivemos fez com que chegássemos exatamente aqui. E é nesse momento de busca de pensamentos e entendimentos sobre a nossa vida, sobre a nossa história, que é o virar de chave, de dizer assim: nesse momento eu aceito e tomo a atitude de mudar aquilo que eu preciso mudar, com humanidade, com carinho, com amor, com respeito. Em primeiro lugar, a mim mesmo. Em segundo lugar, a minha história, ao meu pai, a minha mãe, a minha família, meus irmãos, aqueles que me trouxeram até aqui, porque afinal de contas, bem ou mal, segundo o seu conceito, eles foram extremamente importantes para que você chegasse até aqui. E eles estando presente ou não estando presente, e você tem a condição de seguir essa jornada e transmitir para as novas gerações, transmitir para as pessoas que estão ao seu redor a possibilidade de que tudo isso seja diferente. Eu estou muito feliz em poder realmente perceber e ajudar as pessoas a perceber essa grande mudança de percepção na nossa vida. Ainda existem muitas coisas para pensarmos sobre a constituição do nosso ser. A constituição do ser humano. E eu vou trazendo nas próximas lives justamente algumas coisas que vão fazer você pensar muito. Nós vamos falar sobre realmente o que é importante na nossa vida. Nós vamos falar sobre realmente o que impede a nossa vida de seguir.
Porque muitas vezes o que impede é a falta de observação de tudo isso que a gente já viu até hoje. E isso nós podemos fazer exatamente, Lilian, aprender diariamente. Aprender todos os momentos que nós podemos fazer diferente. E isso nós vamos poder trazer, né, nos próximos dias. Gente, eu estou muito feliz. Eu chego ao final da linha de pensamento do estudo do desenvolvimento psicossocial segundo Erik Erikson, aonde ele realmente traz um entendimento diferente. Cada momento da nossa vida tem uma questão chave. E conforme for realmente a interpretação de tudo isso, nós vamos ter os caminhos que nós vamos seguir. Nós podemos inverter a ordem, nós podemos inverter o caminho da nossa vida, mas isso depende da consciência que nós temos. E esse momento de reflexão que a gente propõe nas nossas lives é para isso. Todas as terças, quintas e sábados estamos aqui para fazer esta linha de pensamento, para que a gente possa realmente mexer em tudo isso. Na próxima terça-feira eu vou falar realmente sobre isso, né? A falar sobre o que impede a nossa vida de fazer as transformações, o que impede as mudanças da nossa vida, aonde que a gente ainda está preso e como poder realmente se soltar para seguir adiante e poder dar uma melhor condição para nós mesmos na nossa vida. E isso não só profissional também, nas nossas relações, isso está tudo interligado. Nós somos um ser só. E é isso que eu quero te convidar. Eu quero te convidar realmente a essas reflexões. Eu quero te convidar realmente a você sair desse momento pensando que você ainda tem uma longa jornada pela frente. Que eu tenho certeza que você conseguiu fazer coisas maravilhosas na sua vida e teve muitas conquistas, mas que ainda você pode pensar de maneira diferente e fazer as coisas de uma maneira mais linda. Você pode ser um profissional que você quiser. Gente, eu gravei ontem algumas coisas sobre um novo profissional, né? Que eu vou publicar semana que vem, né? Novo profissional, o conceito de como seremos depois da Covid-19, como nós iremos nos comportar enquanto profissional e como as empresas, né, se comportarão. Eu também gravei ontem sobre o conceito do normal a partir da Covid-19. E tudo isso está baseado aonde? No que você é, no que eu sou, no que nós somos. Conforme nós construímos a nossa identidade, conforme nós construímos o nosso ser, conforme nós trazemos a nossa essência pura, a essência do ser humano, vai ser o grande diferencial de como realmente nós vamos interpretar. Mas ainda tem muita coisa por baixo dessa ponte. Tem muita água para cruzar aqui debaixo dessa ponte. E nós vamos continuar nessa nossa série de lives. Eu vou esperar vocês na terça-feira com um conteúdo maravilhoso sobre o que impede, né? O que impede o nosso entendimento. Eu quero que você coloque aqui, nós temos alguns minutos ainda nessa noite de sábado para poder pensar. Eu quero que você coloque aqui uma dúvida, uma pergunta, né? Um assunto que você queira falar, né? Olha só, uma sugestão para as próximas lives, falar a respeito do eu projetivo e do eu experiencial. Perfeito, vamos trabalhar sobre isso, Lilian. Vamos trabalhar sobre isso. Ah, falando sobre isso, eu publiquei e pedi para algumas pessoas, né? Coloquei no meu Instagram esta semana. Fale sobre, olha só, Hudson, querido, que bom que você chegou, querido, né? Fale para mim o que você quer, qual é o tema, qual é o assunto que você quer que eu realmente fale. Qual é o que te inquieta nesse momento? Gente, e saiu uma quantidade enorme de sugestões, o pessoal me mandando inbox, saiu uma quantidade enorme de sugestões e eu já comecei a fazer as gravações sobre isso e alguns assuntos nós vamos trazer em live e alguns assuntos vamos trazer em conteúdo e vamos colocar no IGTV e também no nosso canal do YouTube, né? E eu quero que você, autoconfiança é um dos temas que já está anotado para que a gente faça uma linha de pensamento. Isso
faz parte da constituição do nosso ser. Ele não vai fazer parte, quem sabe, dessa nossa linha de raciocínio nas séries, mas depois vai entrar nesse contexto. E eu vou convidar você que não fez ainda a sua inscrição, entra lá na inscrição, faz a inscrição no canal do Marcelinho lá no YouTube, Marcelinho Soares no YouTube, vai lá, se inscreve, clica nas notificações para você receber a cada momento que chega um vídeo novo, né? Para que você possa fazer parte desta família que busca cada vez mais o conhecimento, o entendimento dos seus processos. Gente, eu estou muito feliz pela sequência e estou muito grato pela parceria de cada um de vocês. Estou muito grato pelas pessoas que todas as noites estão aqui comigo. Não posso deixar de falar, gente. Tem gente aqui que está fazendo campanha, tem gente que está divulgando, né, chamando um monte de gente. Naná é uma delas, né, Mora é outra, Cissa é outra, Lilian é outra, Catiúcia é outra, né? Muita gente de vocês, meus amigos queridos, estão aqui, né? A Fer também está fazendo muito isso, chamando, José Malco, né, o Nando. Quantas pessoas queridas, cada vez mais, né, trazendo outras pessoas. E é isso, Suênia, minha querida, né, lá do Recife. Gente, tem gente do Brasil inteiro, tem gente fora do Brasil que está participando. E é isso que a gente precisa. Trazer as pessoas à reflexão. Né? E não importa se é do Marcelinho, porque às vezes o Marcelinho vai citar outros autores e que você de repente vai poder procurar. O Marcelinho vai citar outras pessoas, outros temas que você vai poder cada vez mais buscar, e é isso, gente, é esse o objetivo dessas nossas lives, e tudo isso faz com que você cada vez mais saiba quem você é, né? Ah, mas Marcelinho, eu queria fazer outras coisas com você, eu queria fazer outros cursos com você. Gente, muita gente está trazendo essa questão, né? Nós vamos trazer nessas próximas semanas muitos cursos, gente, muitos cursos, para aqueles que querem fazer curso com o Marcelinho vai lançar algumas coisas aí online nessa semana, nas próximas 2 semanas a gente vai estar lançando. Se você quer fazer outro tipo de curso com o Marcelinho, vai ser lindo, eu vou adorar, gente. Alguns vão ser presenciais. Eu já tenho cursos marcados para o 2º semestre e isso vai ser lindo. Mas também outros vão ser online. Você vai poder fazer de toda parte do Brasil aqui com o Marcelinho, no mundo inteiro. Então assim, vamos lá, é isso, gente. Eu quero vocês junto com a gente. Mas o objetivo de tudo isso é a gente poder se desenvolver. E aqui nas lives, lá no canal do YouTube, você tem uma série de conteúdos que está sendo disponibilizado para que você possa pensar também sobre isso. E não é só você que cresce, todas as pessoas que estão ao seu redor crescem quando você cresce também. Quando você se descobre, quando você cada vez mais se desenvolve, mais ainda você se desenvolve. Quero mandar um abraço para todos vocês, Cida, querida, né, lá de Campo Grande, né, saudade de vocês também, né, o pessoal todo Pernambuco, a Ali, querida, aqui também, pessoal da região sul, que me acompanha muito, né, os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, também tem uma forte presença do pessoal do Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, né? Coisa linda, maravilhosa, pessoal do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é isso aí, vamos estar todo mundo junto, pessoal lá do Nordeste, gente, Recife, Bahia, todo mundo junto, pessoal lá do Norte, Manaus, Pará, é isso mesmo, Boa Vista, gente. Eu estou muito feliz com tudo isso, né? Que coisa boa, Marco Antônio também tá aí, ó. Ó, o pessoal, Florianópolis, é isso, gente. Vamos nos unir. Quero desejar para vocês um final de semana maravilhoso, uma final de sábado e um domingo maravilhoso. Se cuida, fica em casa, né? Cuida das pessoas que você ama, cuida de você, cuida da sua saúde. E terça-feira, BH, né? Belo Horizonte, minha querida Gleice, né? Também, pessoal muito forte, Salvador, Camaçari, né, e Dias d'Ávila, que coisa boa, gente, excelente domingo para vocês, terça-feira eu vou estar esperando todos vocês aqui, chamem as pessoas, reúnam as pessoas em casa, mande para os seus contatos, Wilson, querido parceiro, muito obrigado mais uma vez, né, Robertinha, Thaís, gente, só agradecimento, agradecer mais uma vez todos aqueles que tiveram ontem me mandando um abraço e felicidade, né, e hoje eu quero mandar um abraço especial para minha querida amiga Lúcia, que está de aniversário, né, que ela tenha força nesse momento, né, ó, Lauro de Freitas, Bahia, Caxias,
Caxias do Sul. Gente, Carazinho, nossa querida Jaque, né? Coisa linda, minha cidade natal, né? Um carinho muito grande, o pessoal de Carazinho sempre junto comigo, né? Um beijão para todos vocês. Deus abençoe, Deus nos proteja e que possamos realmente ter, né, cada vez mais condições de estarmos juntos. Logo, logo, tenho certeza que vamos poder nos abraçar e vamos poder estar juntos por todo o nosso Brasil, gente. Obrigado, Deus abençoe todos nós. Um excelente domingo, né? Que Deus te abençoe e que terça-feira possamos estar cada vez mais unidos aqui nesse momento. Falou, gente? Até mais, grande abraço para todos vocês, obrigado, viu, gente?